Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma aula de forma híbrida. Esse momento difícil que o país passa, né? Essa quarentena, na verdade, o mundo passa por essa quarentena. Eu sou Gustavo Melo, sou professor de vocês de Gestão Financeira e Orçamentária. E estou aqui para a gente bater um papo, para a gente fazer algumas atividades e dar um pouquinho, trocar um pouquinho de experiência, mesmo que seja virtual. Eu conto com a compreensão de vocês e, mais do que nunca, agarra a vontade de aprender, agarra a vontade de fazer diferente. Por isso, eu peço que você, qualquer dúvida, entre em contato comigo, pergunte, tire dúvidas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Gmail, seja para o Unimestre. Então nós temos um monte de ferramenta, pela sala virtual, nós temos um monte de ferramenta para trocar ideias, tá legal? Nesse sentido, a gente, para conciliar o que sempre a Facisa prega, de uma qualidade, uma aula de qualidade, a melhor qualidade possível que o professor possa oferecer, que ele desempenhe esse papel na intermediação do conhecimento, a gente vem aqui e fala bem assim, conte com a gente, pergunte, abuse, não ache que alguma pergunta seja idiota, toda pergunta é válida, não entendeu, pergunte. A mesma postura que tem em sala de aula, a gente pede para que tenha agora nesses canais. Então não há nenhum problema se você deixar uma mensagem lá de madrugada no WhatsApp. Assim que eu acordar, eu vou responder. Assim que eu tiver um tempinho, a gente vai responder. Não tem problema você mandar e-mail à noite. Não tem problema você mandar e-mail de manhã. Não espere o momento da aula para poder se tirar dúvida. Você pode tirar dúvida o momento que você quiser. Essa é uma das coisas que a gente está pedindo nesse momento, a interação de todo mundo para que a gente mantenha a qualidade da marca Facisa. A aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o valor líquido presente e a taxa interna de retorno. A gente está batendo muito nessa tecla para que a gente passe esse momento e finalize esse conteúdo, tá? Então, o meu objetivo é desenvolver ferramentas de análise financeiras em projetos, tá? Reconhecer as vantagens e desvantagens de algumas métricas para análise de projetos, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Vamos falar de duas métricas. O VAL, valor atual líquido, ou VPL, que é o valor presente líquido. É um método simples para que a gente possa fazer uma análise de investimento. O fato dele ser simples, então ele diz que a gente precisa tomar cuidado com ele. A gente não pode ficar aplicando ele o tempo todo, porque a gente não sabe muito, às vezes, sobre a taxa de atratividade. Então, o grande problema é descobrir a taxa de atratividade. Por outro lado, a taxa interna de retorno, ela tem uma métrica diferente. Eu vejo aqui quantos por cento, tá? Qual é a taxa que me daria um retorno para que eu possa comparar, a partir dela, o equilíbrio dela com as taxas de atratividade. Então, esse caráter relativo, não absoluto do VPL, por exemplo, ele tem uma diferença, né? O VPL me dá valores reais e a taxa interna de retorno, ele vai me dar um valor relativo, ou seja, quantos por cento eu poderia ganhar nesse projeto? Então, essas duas diferenças, tá? Vamos fazer as duas. Vamos pegar aqui um exemplo. O investimento inicial de R$20.000. Esse mesmo projeto gera 10 mil de lucro nos 5 meses seguintes. Para esse caso, vamos considerar uma taxa de atratividade de 10% ao mês. Como saber se esse projeto é viável ou não? Duas métricas que a gente pode utilizar. A do valor líquido presente, que vai gerar um retorno real, ou a taxa interna de retorno, que é um valor relativo, né? É um percentual. Para fazer isso, nesse momento, a gente está utilizando algumas planilhas eletrônicas. Então, eu vou pegar isso aqui, vou copiar, e vou vir na planilha eletrônica e vou colar. Pronto, colei. Vou digitar aqui, o tempo. 0, eu tenho um saldo inicial de menos 20, porque é um valor que está sendo extraído, né? Primeiro mês entrou 10 mil de lucro, segundo mês 10 mil de lucro, terceiro mês 10 mil de lucro e assim por diante. Essa planilha eletrônica aqui é uma planilha eletrônica comercial, bastante comercial, o Excel, e a gente trabalha com ela da seguinte forma. Toda vez que eu quero utilizar uma calculadora, né, eu vou utilizar o igual em uma célula qualquer.
Bom, apertei igual, eu vou puxar uma fórmula, vou fazer uma conta, alguma coisa desse tipo. Vou transformar em uma calculadora. E esta calculadora, para mim, ela vai digitar o que eu preciso. Então aqui eu vou digitar TIR, que retorna a taxa interna de retorno de uma série de fluxos de caixa. Vou abrir parênteses e vou digitar os valores. Na taxa interna de retorno, eu digito o valor inicial de menos 20 e digito todos os valores de entrada. Então eu digito o valor de saída e digito todos os valores de entrada e peço para ele calcular. Então fecho parênteses e aperto Enter. Certo? Então a taxa interna de retorno aí deu 41,041%. Agora eu quero o valor presente líquido. Então aperto igual, valor presente líquido. Abro parênteses. Ele vai pedir a taxa. Que taxa é essa? A taxa esperada pela empresa, que nesse caso a taxa de atratividade é de 10%. Então vou apertar 10%, vou digitar 10%, ponto e vírgula. Só que na taxa, no valor presente líquido, eu não vou digitar o valor de saída. Eu vou digitar o valor só de entrada. Então vou apertar aqui os valores de entrada, ok? Fecho parênteses. Essa calculadora vai me trazer os valores 10 mil, 10 mil, 10 mil durante o tempo para hoje. Se eu quero saber quanto sobra, quanto vai faltar, eu aperto mais o valor inicial aqui, que é menos 20. E aí aperto Enter. Opa! Esse projeto vai me oferecer um lucro de 10.907. Como a taxa interna é maior do que os 10% esperado, 41%, ótimo. O valor presente líquido está dando positivo, ótimo. Então eu devo aceitar esse projeto. Vamos lá para o seguinte. Eu vou, em vez de trabalhar com essa planilha eletrônica, eu vou trabalhar com planilha eletrônica que a gente encontra no celular, tá? Quando você baixa no Android aí, encontra uma outra planilha eletrônica. Então vou usar essa planilha eletrônica aqui. Essa planilha eletrônica, se eu apertar igual TIR, não aparece nada. A calculadora não está reconhecendo o TIR. Então eu vou olhar o seguinte, como que na minha calculadora eu acho? Aqui ó, IRR, tá vendo? IRR, aqui em cima, né? Nessa tecla em cima do FV. Então eu vou vir aqui ó, igual IRR, taxa de retorno. Tá vendo aqui ó, taxa de retorno interna com base no fluxo de caixa de cada período. Então vou abrir parênteses, vou digitar todos os valores e vou fechar. Aperto Enter, apareceu 21%. Ou, desculpa, 41%. Então a taxa interna é 41%. Volto na minha calculadora lá e vou perguntar o seguinte. Aonde que é o valor presente? Aqui ó, NPV, FPV, tá vendo? Então aqui em cima tem NPV. Então eu volto para minha planilha eletrônica, igual NPV. NPV vai digitar quem? Vai digitar os 10%, ponto e vírgula, todos esses valores, fecho parênteses, mais o meu saldo de investimento, meu valor de investimento, e vai dar 17.907. Se você não lembrar esses atalhos, você pode vir aqui, ó, inserir, função, financeiro, e aqui você procurar. Então vamos aqui, ó, NPV, valor líquido de um investimento. Aperto esse cara, vai funcionar da mesma forma, tá certo? Digito os valores aqui e a gente consegue calcular os nossos valor inicial, beleza? Bom, então aqui eu tenho essa outra planilha eletrônica. Ainda eu posso utilizar a calculadora financeira. Na calculadora financeira eu vou apertar 20 mil. Esse 20 mil é entrada, é saída, perdão, então ele é negativo. Eu vou apertar CHS e vou colocar no fluxo inicial G F0 aqui, CF0, ou seja, caixa inicial, fluxo de caixa inicial. 10 mil, ele vai ficar positivo, porque é entrada. Então, vou apertar G,
caixa inicial. Bom, quantos meses tem? 5. Então, vou apertar 5, G, número de entradas. Qual a taxa esperada? 10%. 10 I. O que eu quero? Eu quero a taxa interna de retorno, F e R. Então, deu 41%. O que eu posso pedir? Também eu posso pedir o valor presente líquido. Tá? Então, eu faço novamente e aperto aqui, tá? Ok? Então, você pode fazer aí nessas duas contas. Bom, a gente precisa entender que nesse momento a gente tem que guardar essas fórmulas, tal, mas empenhar para fazer na planilha eletrônica, empenhar para fazer na calculadora. E esta aula, a Facisa sempre deixa aberto os canais de comunicação. Nós, professores, queremos manter a qualidade da Facisa, mesmo nesse período de aulas híbridas. Tá? Então, o que é um período de aula híbrida? É um período virtual e um período presencial. Então, é um semipresencial. Você está em contato direto com o professor. Ok? A gente agradece e não esqueça de mandar suas dúvidas.